O segundo paciente a que me referi, num estágio posterior de sua análise, quando de vários modos tinha ocorrido uma maior integração e progresso, relatou o seguinte sonho que mostra as flutuações nos processos de integração causadas pela dor dos sentimentos depressivos. Ele estava em um apartamento no andar de cima e X, um amigo de um amigo do paciente, o estava chamando da rua, propondo que fossem caminhar juntos. O paciente não se juntou a X, porque um cachorro preto que havia no apartamento poderia sair e ser atropelado. Ele afagou o cachorro. Quando olhou pela janela, verificou que X tinha recuado. Algumas das associações relacionaram o apartamento com o meu e o cachorro preto com o meu gato preto. Ah, ela tá falando dela, tá. Tá. Que ele descreveu como ela. O paciente nunca tinha gostado de X, que era um antigo colega de escola. Descreveu-o como melífluo e insincero. Ó, gente, melífluo, eu vou ter que pesquisar também, hein? Que eu não me lembro o que é. Provavelmente quando eu li, eu fui pesquisar. X também pedia dinheiro emprestado com frequência, embora ele o devolvesse mais tarde, e o fazia de maneira tal que sugeria que tinha todo o direito de pedir tais fatores. No entanto, X veio a ser muito bom em sua profissão. O paciente reconheceu que um amigo de seu amigo era um aspecto dele mesmo. A essência de minhas interpretações foi que ele chegara perto de tomar consciência de uma parte desagradável e assustadora de sua personalidade. O perigo para o cachorro-gato, a analista, era de que ela seria atropelada, isto é, ferida, por X. X, convidando-o para uma caminhada, simbolizava um passo na direção da integração. Nesse ponto, um elemento de esperança entrou no sonho por meio da associação de que X, a despeito de seus defeitos, viera a ser bom em sua profissão. É também uma característica de progresso o fato de que o aspecto dele mesmo do qual chegara mais perto do sonho não era tão destrutivo nem tão invejoso quanto em materiais anteriores. A preocupação do paciente com a segurança do cachorro-gato exprimia o desejo de proteger a analista contra suas tendências hostis e vorazes, representadas por X. Levava a uma ampliação temporária da cisão que já havia sido parcialmente sanada. Contudo, quando X, a parte rejeitada dele mesmo, recuou, isso mostrava que não havia desaparecido de vez e que o processo de integração estava apenas temporariamente perturbado. O estado de espírito do paciente, na ocasião, tinha características depressivas. A culpa em relação à analista e o desejo de preservá-la eram proeminentes. Nesse contexto, o medo da integração era causado pelo sentimento de que a analista devia ser protegida dos impulsos reprimidos, vorazes e perigosos do paciente. Eu não tinha dúvida de que ele ainda estava escindindo uma parte de sua personalidade, mas a repressão dos impulsos vorazes e destrutivos havia se tornado mais visível. A interpretação, portanto, tinha que lidar tanto com a cisão quanto com a repressão. O primeiro paciente mencionado anteriormente, numa etapa posterior de sua análise, trouxe um sonho que mostrava passos bem mais avançados no sentido da integração. Ele sonhou que tinha um irmão delinquente, o qual havia cometido um crime grave. Fora recebido numa casa e matara os moradores e os roubara. O paciente ficou profundamente perturbado por isso, mas sentiu que precisava ser leal a seu irmão e salvá-lo. Eles fugiram juntos e, a seguir, estavam num barco. Nesse ponto, o paciente fez uma associação com Os Miseráveis, de Victor Hugo.
e mencionou Javert, que havia perseguido um inocente durante toda a sua vida e até mesmo o seguira pelos esgotos de Paris, onde ele havia se escondido. Mas Javert acabou cometendo suicídio porque reconheceu que havia consumido toda a sua vida em uma direção errônea. O paciente prosseguiu então em seu relato de sonho. Seu irmão e ele foram presos por um policial que o olhou bondosamente e assim o paciente teve a esperança de que, afinal, não seria executado. Parecia que deixara seu irmão entregue à própria sorte. O paciente deu-se conta imediatamente de que o irmão delinquente era parte dele mesmo. Havia recentemente usado a expressão delinquente, referindo-se a questões de pouca importância em sua própria conduta. Lembraremos aqui também que, no sonho anterior, ele havia se referido a um menino delinquente com quem não podia lidar. O passo em direção à integração a que estou me referindo foi mostrado quando o paciente assume responsabilidade pelo irmão delinquente e por estar com ele no mesmo barco. Interpretei o crime de assassinato e roubo das pessoas que o haviam bondosamente acolhido como sendo seus ataques fantasiados à analista e me referi à sua ansiedade tantas vezes expressa, de que seu desejo voraz de obter de mim tanto quanto possível pudesse danificar-me. Relacionei isso com sua culpa arcaica em relação à sua mãe. O policial bondoso representava a analista que não o julgaria severamente e que o ajudaria a livrar-se de sua parte má. Assinalei, além disso, que no processo de integração havia reaparecido o uso de cisão, tanto do self como do objeto. Isso ficou ilustrado por a analista figurar em um papel duplo, como policial bondoso e como Javert perseguido, o qual no fim suicidou-se e em quem a maldade do paciente havia sido projetada. Embora o paciente tivesse compreendido sua responsabilidade pela parte delinquente de sua personalidade, ele estava ainda cindindo seu self. Isso porque estava representado pelo homem inocente, enquanto os esgotos em que era perseguido significavam as profundezas de sua destrutividade anal e oral. A recorrência da cisão era causada não apenas por ansiedade persecutória, mas também por ansiedade depressiva, pois o paciente sentia que não podia confrontar a analista quando ela aparecia em um papel bondoso, com a parte má de si mesmo sem danificá-la. Ele não podia confrontar a analista com a parte má de si mesmo sem danificá-la. Essa foi uma das razões pela qual ele recorreu à união com o policial contra a parte má de si mesmo, a qual desejava aniquilar naquele momento. Às vezes é isso, né, gente? Pode dizer tudo na análise? Pode. Tudo o quê?